Queridos, nós vamos fazer agora a segunda parte do vídeo sobre oração, né? Orar para que Ele nos faça justiça. E o que nós falamos no vídeo anterior, nós pegamos o exemplo de Jacó em Gênesis 32, nós falamos também o exemplo da igreja orando em Atos 12, pegamos ali a incessante oração, a palavra incessante oração, a perseverança na oração dos irmãos quando Pedro estava orando, e fizemos um paralelo com o sol nascendo, né, quando Jacó sai de Peniel, a iluminação, né, a revelação, o nome dele que é trocado, né, a natureza de Deus que vem sobre ele, né, ele se torna um príncipe, um ministro governante, de fato um sacerdote, e nós vemos também, né, um paralelo que quando os irmãos oram, o anjo do Senhor aparece na prisão e há uma iluminação, né, uma iluminação, todo aquele lugar é iluminado, né, e Pedro tem ali, ele vive uma epifania, né, um anjo vai visitá-lo e ele é solto, é livre, e aquilo aumenta a fé dos irmãos e da igreja, e eles estavam ali na casa, né, daqueles irmãos, exercendo o sacerdócio, orando para que a vontade de Deus viesse sobre Pedro e sobre aquela situação. E depois nós fizemos um paralelo também, Lucas capítulo 11, versículo 10 ao 13, quando fala que nós devemos pedir, buscar e bater, para que sejamos cheios do Espírito, pedir a Ele o Espírito, porque o Espírito Santo é quem traz o reino em nós, o Espírito Santo é quem é a imagem de Cristo em nós, e Paulo vai falar que o Senhor é o Espírito, ele vai falar isso lá em 2 Coríntios 3, 16 ao 19, e nós vimos também a importância em Lucas 18, do 1 ao 8, Jesus nos ensinando a parábola do dever de orar sempre. Então, como sacerdotes, nós devemos orar sempre. É nossa missão orar, é nossa missão expor a nossa mente, o nosso interior em oração, é nossa missão interceder pelo que Jesus Cristo está intercedendo. Ele está trabalhando agora, como diz lá em Romanos 8, 31, do 31 ao 39, ele está trabalhando agora e intercedendo por nós, né? O foco ali, principalmente no 32, ele intercede por nós, sabemos que nós somos acusados dia e noite, por isso também ele intercede por nós dia e noite, e é importante então entrarmos no trabalho que Jesus está fazendo. E a oração, ela traz à mente de Deus, os pensamentos de Deus que são mais altos que o nosso, os seus caminhos que são mais altos que os nossos, para nos dar um futuro e uma esperança, né? Os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. E muitas das vezes nós achamos que Deus tem um pensamento mal a nosso respeito exatamente porque não oramos. Então se expor na oração é importantíssimo. Orar é trabalhar como um sacerdote, faz parte do nosso ofício, faz parte do nosso trabalho. E como eu disse no vídeo anterior, na primeira parte, a vida de Deus precisa crescer e multiplicar. Cristo já ganhou todas as almas, ele já deu sangue, mas se nós queremos de fato que o evangelho seja conhecido dos escolhidos e dos eleitos, nós precisamos entrar em oração para que nos tornemos de fato sacerdotes, príncipes, ministros, governantes, e para que o Senhor levante também remanescentes em toda a terra, né? Devemos orar para que então, né, aquelas almas que Cristo já conquistou na sua morte, por meio do seu sangue, ele já comprou, né, antes da fundação do mundo, aliás, que a Escritura é clara com relação a isso, nós devemos então orar para que nos tornemos. Quando eu me torno a vontade de Deus, quer ser um filho semelhante a Jesus, quer ser um sacerdote, um ministro governante, um primogênito, assim como Cristo é primogênito, ele se tornou primogênito entre os mortos, e essa ação do Espírito em nós de nos tornar semelhante a Cristo, nos tornar primogênitos, ministros governantes, nos tornar sacerdotes, é que vai fazer com que as pessoas conheçam o Evangelho. Se o Evangelho cresce no meu interior, conforme Paulo ora em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12, se nós oramos pelo crescimento do Evangelho, se nós cumprimos aquela ordem de Gênesis 1, 28, crescer, multiplicar, é aquilo que Deus faz com Abraão em Gênesis 12, 1 e 2, que vai engrandecer ele e o nome dele, né? E é o que ele faz com Isaac, com Jacó, é o que ele faz, né, também com Jesus, que o exalta e dá-lhe um nome que está acima de todo nome. E nós vemos a Escritura nos mostrando que Jesus orava. Lucas 21, ali no versículo 38, 39, vai dizer que Jesus passava a noite toda orando e pela manhã estava ensinando no templo. Porque Jesus, como homem, necessitava de buscar a mente de Deus em oração. Nós vemos que o nosso Senhor orava sempre. Quando ele foi escolher os 12 discípulos, entre tantos aqueles que o seguiam, ele passou a noite toda orando. Nós vemos também
Jesus nos ensinando o dever de orar sempre em Lucas 18. Nós vemos em Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8 e 9, que Jesus orava, fazia clamores a Deus, aquele a quem o podia livrar da morte, por causa da sua reverente submissão ele foi ouvido. Ou seja, o temor, o espírito de temor atua em nós quando oramos, né? Como eu falei, as 7 faces do Espírito de Deus, ou 7 Espíritos de Deus, que é o espírito de sabedoria e revelação, conselho e poder, temor e amor e conhecimento do Senhor, ele atua em nós quando nós clamamos e pedimos em oração. Então nós devemos orar pedindo que ele nos faça justiça, e justiça é que desenvolvemos toda a autoridade que Cristo conquistou para nós como homem. Ele conquistou aquela autoridade que Deus deu para Adão, mas infelizmente Adão, devido à desobediência, ele passou ao príncipe desse mundo essa autoridade, e por isso, por enquanto, até que termine esse presente século, esse tempo determinado, ele é o príncipe desse mundo, mas muito em breve ele será destronado, porque está chegando o 7º milênio, quando Cristo virá para reinar sobre a terra. Então, quando nós oramos, nós estamos nos identificando com o reino, nós estamos chamando o reino, nós passamos a viver como homens do mundo vindouro, como aqueles que vão reinar com Cristo no milênio, e não só isso, mas como está em Romanos 5,17, nós passamos a reinar com Cristo em vida. Nós vamos orar e os enfermos vão ser curados, nós vamos profetizar, nós vamos desenvolver a autoridade, nós vamos desenvolver os dons que o Senhor tem nos concedido. Na oração nós buscamos os dons do Espírito Santo, e principalmente o de profetizar, conforme está em 1 Coríntios 14. Então a oração, ela nos habilita, ela nos prepara para o funcionamento, e nós vemos que Jesus, o maior modelo das Escrituras, orava sempre. Nós vemos Abraão, que é chamado nosso pai, o pai da fé, ele ali em Gênesis 18, ele intercede por Sodoma e Gomorra, ele ora, ele fala com Cristo, né? Porque era Cristo que estava ali com ele, que intercedia, e chegou até o número de 10, foi de 50 até 10, se houvesse 10 justos, ele não destruiria aquela cidade, aquela região. Então, queridos, nós devemos identificar com as nossas raízes, com o nosso povo. Nós somos Israel, nós somos a igreja de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós pertencemos ao reino dos céus, e identificamos com Cristo o nosso modelo, o nosso exemplo, e devemos orar sempre e batalhar, porque orando nós somos cheios do Espírito, e sendo cheios do Espírito, tendo a atuação do Espírito em nós, a nossa mente vai sendo renovada, e assim vamos sendo transformados, vamos acessando as obras que ele preparou para nós desde a fundação do mundo. Então eu gostaria de frisar bastante nesses 2 vídeos, na primeira parte, né, dessa gravação hoje do dia 27 de julho de 2019, aqui em Betim, Minas Gerais, deixar gravado na sua mente a importância de batalhar em oração, como Jacó, a importância de fazer uma oração incessante, como a igreja em Atos 12, que intercedia por Pedro, a oração de pedir, buscar e bater, para receber o Espírito Santo, conforme Lucas 11, do 10 ao 13. A importância de insistirmos em oração para que Deus nos faça justiça, como Lucas 18, do 1 ao 8. Então, queridos, eu gostaria de deixar esses textos para a sua meditação, e que você aprofundasse nesse estudo e orasse sobre isso, porque ele nos ensinou a orar continuamente. Isso ele fala ali em Lucas 18. E o próprio Paulo, né, me vem esse texto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele fala, orai constantemente. Ele fala, perseverar em oração, orai sempre, porque a oração é uma ação sacerdotal, faz parte do nosso ofício, faz parte do nosso trabalho como sacerdotes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Shalom seja sobre você. É muito bom poder, mais uma vez, partilhar com vocês aquele encargo que o Pai vai colocando em nosso coração. Deus os abençoe. Um abraço, shalom.